Olá, crianças! Hoje é a lição número 9. O título dela é Um Grande Desafio. O alvo da nossa lição hoje é ter a palavra de Deus no coração. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, ministrando a palavra às crianças, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar, cada uma criança, Senhor, que eles possam guardar a tua palavra, Senhor, aprender para quando eles forem grandes, Senhor, serem servos teus, Senhor, na tua casa. Abençoa a ministração de hoje, abençoa a nossa igreja. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O versículo de hoje, ele fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está lá em Deuteronômio 6:6. Vamos decorar? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Deus manda guardar a palavra dele, a Bíblia, a palavra dele aonde? No coração. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, pra eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, no meu coração escondi. Então, o Senhor Deus manda guardar a palavra de Deus no nosso coração. É muito importante, crianças, a oração. E nessa cena que nós estamos vendo um pastor falando, ensinando, umas crianças orando, e eles estão falando com Deus. A oração é muito importante. A palavra de Deus é muito importante. Ouvir a palavra de Deus é muito importante. Ir à igreja é maravilhoso, é muito importante. Porque na igreja nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos guardar na mente e no nosso coração. Hoje nós vamos ver que Jesus valorizou a oração. Estava com 30 anos e agora ele ia iniciar o ministério dele. Ele ia começar o ministério, ele ia começar a pregar a palavra, ele ia começar a revelar Deus às pessoas. E ele era Deus, ele é o Filho de Deus, ele estava na criação do mundo. A palavra de Deus diz que sem ele, nada do que foi feito, nem monte, nem árvore, nem mares, nem rios, nem homem, nada do que foi feito se fez. Ele estava na criação, ele é Deus. Então vocês ouviram na lição passada que ele estava com 30 anos, ele ia iniciar o ministério dele, mas ele queria começar tudo direitinho. E ele foi procurar João Batista lá no Rio Jordão. Ele queria se batizar. Só que João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. E Jesus não tinha pecado. Ia se arrepender do quê? E João não queria batizá-lo de jeito nenhum. Mas o Senhor vem a mim. O Senhor não tem pecado, o Senhor é Deus. Não, eu não posso. E ele falou, não, João, eu quero que você me batize, para dar exemplo. E ele foi batizado. E a palavra de Deus diz que naquela hora, uma pombinha desceu do céu e pousou em cima de Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que disse assim: este é o meu filho amado. Eu tenho grande alegria nele. Nessa hora, a trindade de Deus apareceu, né?
Deus Pai, na voz, Deus Espírito Santo em forma de pomba e o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estava ali. Agora nós vamos ler a Bíblia. Depois que Jesus foi batizado, está lá em Mateus 4. A seguir, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Gente, um dia sem comer já é terrível. Imagina 40 dias e 40 noites num lugar que não tem nada, que de noite é um frio horrível e de dia aquele sol escaldante no deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Todo mundo tem fome depois de 40 dias. Então, o tentador, Cristo estava ali orando, conversando com o Pai, em jejum e oração, e o diabo apareceu lá. Sabe, crianças, a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda em derredor. Em derredor. Não é ao redor, é derredor. Porque ao nosso redor estão os anjos. E depois dos anjos, o diabo fica cirandando, olhando, vendo o que está acontecendo. Ele fica fiscalizando, ele fica analisando, ele fica vendo por onde ele pode entrar, por onde ele pode tentar, por onde ele pode te derrubar. E Jesus estava lá orando, em comunhão com o Pai dele, com fome, muita fome, muita fome. E o tentador então aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda essas pedras aí, se transformarem em pão. Você não é o filho de Deus? Você tem todo o poder. O diabo sabia que Jesus tinha todo o poder, porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. E ele vai então para tentar, você não quer, você não acha que você é o filho de Deus, mas se você é o filho de Deus mesmo, você está aí morrendo de fome, com sede, com fome, fala para essas pedras aí se transformarem em pães. Jesus olhou para ele e falou assim: escuta aqui, a palavra de Deus, ela diz, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Crianças, ele venceu o diabo. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque esse versículo da palavra de Deus, em Deuteronômio 8:3, está na Bíblia. E Jesus, desde criancinha, ele ia para a sinagoga, ele aprendia, ele decorava porções da palavra de Deus e ele tinha decorado isso, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa que sai da boca de Deus? Toda a Bíblia é palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente guarda no coração, a gente lê, a gente decora, a gente crê, a gente tem fé e a gente guarda no coração, o nosso espírito é fortalecido. Assim como a comida que a gente come fortalece o nosso corpo, né? A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós comemos a palavra de Deus e a gente fica forte no espírito e vence o tentador. Mas quais são as palavras que saem da boca de Deus? Aí eu tenho algumas, né? Tem uma palavra que eu gosto muito. Quando eu tô assim, achando que eu tô sozinha, que eu não tenho ninguém por mim. Às vezes, a gente pensa isso, né? De repente, eu lembro de um versículo. Eis que estou convosco todos os dias. São todos os dias. Eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei.
Palavra de Deus. Vem outra palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu acho que não vai dar, que o dinheiro não vai dar, e essa pandemia, vem mais uma porção da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a minha alma, o meu espírito é alimentado pela palavra de Deus. E eu me fortaleço, e eu me levanto, eu não fico triste, eu não fico deprimida, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E tem mais um versículo da Bíblia, que está lá em Romanos 16, 19 e 20. E fala assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. É promessa de Deus. Você tenha fé. Jesus vai te ajudar. Você precisa aprender a palavra dele. E na palavra dele promete que ele vai esmagar Satanás embaixo dos seus pés. Eu vi essa semana de um pastor que na igreja dele tem EBD, igual a nossa, né? E tem muitas crianças na EBD. E tinha um menininho de 8 anos, aluno da EBD lá da igreja. E todo domingo ele está lá aprendendo os versículos, aprendendo a lição, crendo na palavra de Deus. Ele não vai na igreja para não prestar atenção. Ele vai na igreja e presta atenção e come a palavra de Deus. Ele estava no quarto dele, dormindo. E de repente ele escutou um barulho. Escutou um barulho e ele desceu e foi ver onde que estava o barulho. E o barulho estava lá na garagem. E ele foi até a garagem. Tinha 2 ladrões assaltando a casa dele. Um ladrão estava pegando o pai dele pelo pescoço, assim, apertando o pescoço do pai. E o outro ladrão estava tentando entrar no carro para levar o carro embora. E aquele menino se encheu de fé, levantou a mão e ele deu um grito, ele deu uma ordem: saiam da minha casa em nome de Jesus. E na mesma hora, os ladrões foram embora. Eu não sei o que os ladrões viram, porque era só um menino. Mas aquele menino ousou ter fé em Deus. E a palavra de Deus diz que ele teve coragem e Deus o honrou. Os ladrões foram embora correndo. Eu não sei se eles viram, o que eles viram, né? A palavra de Deus nos ensina tudo que a gente precisa para ter uma vida abundante, né? E aquele menino usou o que ele aprendeu. O que ele aprendeu? Que Deus estava com ele todos os dias e que o Satanás estava debaixo dos pés dele. E ele teve fé. E Deus honrou a fé daquele menino. Porque a palavra de Deus diz: a fé honra a Deus. E Deus honra a nossa fé. Vocês viram? Jesus venceu Satanás na primeira tentação com a palavra de Deus. Palavra de Deus que ele tinha aprendido na sinagoga, versículos da palavra de Deus, lá de Deuteronômio, do livro da lei, que ele aprendeu e creu e confiou e guardou no coração. E quando o diabo veio, ele tinha uma palavra para afastar Satanás e ele não pecou. Mas será que Satanás desistiu? Ele veio novamente e ele então levou Jesus a um lugar lá no templo, num lugar bem alto. A palavra de Deus diz que é no pináculo do templo. Eu coloquei ali, né, bem alto, num lugar bem alto. E lá embaixo as pessoas estavam para lá e para cá, passeando e andando no burburinho da cidade. E Satanás, então, o que ele fez? Satanás também sabe a palavra de Deus. Satanás falou assim: escuta, se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima. Era um lugar bem alto. Jogue-se daqui de cima. E sabe o que a palavra de Deus fala? Lá no Salmo 91, afirma que Deus mandará os seus anjos
que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos. Já pensou a cena? Jesus pulando de lá de cima do pináculo do templo e ele caindo e de repente um monte de anjo vem e segura ele, não deixa ele se estourar no chão. Será que Jesus obedeceu essa voz do diabo? Não. Ele também falou uma palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio 6,16. Ó Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente, ele venceu a Satanás. O Satanás usou o Salmo 91. Talvez se falasse para você, o diabo viesse e falasse o Salmo 91, você ia falar, deve ser um anjo de Deus. Não, Satanás também sabe a Bíblia. E às vezes ele cita textos para confundir os servos de Deus. Se você é o filho de Deus, joga-se daqui. E Deus vai mandar, já pensou que orgulho? Todo mundo vai, os anjos segurando a Jesus para não cair, todo mundo ia coroá-lo. Mas Jesus sabia qual era a missão dele, qual era o objetivo. O objetivo dele era morrer na cruz para nos salvar. Ele não podia errar o alvo, errar a rota, né? Então ele venceu mais uma vez a Satanás. E novamente, o diabo levou a Jesus numa montanha bem alta e levou lá em cima. E Jesus, de lá de cima, olhava e via muitas coisas lá embaixo, muitos reinos. E o diabo lhe disse assim, olha, se você tão somente se ajoelhar e me adorar, todos esses reinos que você está vendo, eu vou dar a você. Todas as cidades, todos os reinos, todas as riquezas, você tão somente, você se ajoelha e me adora. E sabe o que foi que Jesus disse ao diabo? Jesus disse, vai-te embora daqui. Igual aquele menino disse, né? Vai-te embora daqui. Vai-te embora, Satanás. Porque na palavra de Deus está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará. E só a Ele darás culto. Só a Ele servirás. Está lá em Deuteronômio 6,13. Nesse momento, o diabo foi embora. Ele não conseguiu fazer Jesus pecar. E sabe o que aconteceu? Deus enviou anjos. Anjos vieram com alimento, né? Veio com alimento, com água. E Jesus foi alimentado, comida do céu, pão, alimento, né? E ele então foi alimentado, porque ele estava 40 dias sem comer e sem beber, ele estava ali no deserto. E ele estava em comunhão com Deus. O corpo dele estava fraco, mas o espírito estava fortalecido, porque ele passou 40 dias em comunhão com o Pai, orando e conversando com Deus. O diabo foi embora e a Bíblia, ela nos ensina, né? Para a gente vencer a tentação com o poder de Jesus. Porque ele tem todo o poder, ele nos ajuda, ele nos dá autoridade para nós vencermos a Satanás. Jesus tinha a palavra de Deus na mente e no coração. Lá em Efésios 6,17 fala, a arma que nós temos que usar contra o diabo é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas essa espada tem que estar na nossa boca. Eu e você aprendemos hoje a como vencer a Satanás, como vencer a tentação, usando a palavra de Deus. Podemos dizer não ao pecado, né? Tem uma musiquinha que a gente canta sempre, que fala assim, se Satanás me tenta, eu digo não. Se Satanás me tenta, eu digo não. Se Satanás me tenta, eu digo não. Por quê? Porque eu sou de Jesus, soldado. Glória a Deus. Que você possa aprender a palavra de Deus e vencer a tentação. E ser uma criança
vitoriosa. Em nome de Jesus.